Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos amados irmãos. Hoje, como todos vocês sabem, é o dia do nosso estudo bíblico doutrinário e estamos em uma série baseada no livro Pecados Intocáveis e hoje é o nosso 7º estudo nesta série. E o tema do estudo de hoje é impiedade. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a sua devida direção para a nossa lição de hoje. Quero apenas lembrar que será uma lição que não é extensa, uma lição breve, e se possível for a você, assista a esse estudo tendo em mãos a sua Bíblia, para que você possa verificar assim os textos que nós vamos citar aqui, apesar de que nós estaremos de fato citando a referência, lendo a referência. Mas se você desejar conferir, claro, isso será bastante enriquecedor para você e para a sua família. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, é com imensa alegria que nós nos apresentamos hoje diante do Senhor para pedir a Tua sapientíssima direção para a nossa edificação, para o nosso aprendizado, para o crescimento espiritual que cada um de nós almeja. De fato, Senhor, estudar a Bíblia, além de trazer muito conforto à nossa alma, também é instrumento para que sejamos lapidados, moldados, segundo a vontade do Senhor. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, queridos, se existe algo que percebemos com muita clareza em nossos estudos acerca dos pecados sutis, é que todos são extremamente danosos à nossa alma. Em outras palavras, não existe pecado que seja, digamos dessa maneira, tão leve que não nos prejudique de alguma forma. Todos os pecados, de fato, muito nos maltratam. Nenhum deles é tão leve, entre aspas, que não cause grave problemas a nós e àqueles que convivem conosco. Então, querido, o pecado, por mais que você ache que só atinja você, na verdade ele atrapalha muitas pessoas. Ele atrapalha o teu relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e atrapalha também a vida daqueles que convivem com você. Não obstante, o pecado da impiedade age como uma espécie de alicerce para os demais pecados em nossa vida. Em outras palavras, cometemos pecados porque, infelizmente, possuímos uma natureza caída que é ímpia e que nos concita ao erro. É aquela história, nós não somos pecadores porque cometemos pecados. É o contrário, nós cometemos pecados porque nós temos uma natureza pecaminosa, caída e corrupta. E mesmo tendo sido alcançados pelo Evangelho, ainda precisamos militar contra a impiedade que brota do nosso coração. O apóstolo Paulo menciona essa impiedade em muitas de suas cartas, mas eu trago aqui à tona Romanos capítulo 1, verso 18. Esse texto diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, queridos, como esse texto mostra, nós podemos definir impiedade como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Vê-se isso no fato de que há muitas pessoas simpáticas, amorosas, caridosas que fazem tudo sem que seu pensamento esteja em Deus ou em sua glória. Você já deve ter notado que há pessoas que manifestam aparentes virtudes, mas na verdade a sua motivação não é essencialmente a glória de Deus. Uma pessoa pode ajudar as outras pelo simples fato de se sentir bem com isso. E claro que ajudar os outros nos faz sentir bem, devemos fazê-lo.
Mas a motivação primeira não deveria ser o nosso bem-estar, e nem mesmo o do próximo, mas acima de tudo a glória de Deus. Em outras palavras, o que nós fazemos deveria ter esse carro-chefe, a glória de Deus e depois todas as demais motivações. E aí é preciso que se diga que, para nossa grande tristeza, Deus não ocupa, infelizmente, a maior parte dos nossos pensamentos durante o dia. É até possível que leiamos a Bíblia e oremos por alguns minutos pela manhã, mas logo em seguida já nos detemos com os nossos afazeres e vivemos basicamente como se Deus não existisse. Algumas vezes a nossa vida está assim. Nós seguimos uma vida normal como qualquer outra pessoa e aí nós temos os nossos momentos religiosos. Queridos, não deveria ser assim. Em tudo que nós fazemos, nós deveríamos ter o nosso pensamento em Deus, ainda que fosse uma réstia do nosso pensamento, mas ela deveria estar de fato focada na glória de Deus. Tomamos como exemplo o que Tiago diz em sua carta. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15, diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago não está condenando o hábito de nós fazermos planos, é preciso que se diga isso, mas sim o de fazê-lo sem a consciente dependência de Deus. Quantas não são as vezes em que deixamos o Senhor completamente fora dos nossos planos, fora dos nossos projetos? O Senhor nem sempre é consultado acerca de decisões que vamos tomar. Nem sempre o Senhor é agradecido nas conquistas que nós realizamos. E todas essas características que compõem o nosso dia a dia são o quê? São a impiedade que brota do nosso coração. O apóstolo Paulo sabia muito bem que a nossa mente pode descuidar-se do Senhor. Por isso, ele orava para que os colossenses, por exemplo, fossem cheios de entendimento espiritual. A nossa mente precisa ser, de fato, nutrida com a palavra de Deus, para que haja vigor espiritual em nosso ser e nós possamos prosseguir bem a carreira que nos está proposta. Paulo sabia disso, e em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 11 diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra. Frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. É muito importante que não nos contentemos em ser cristãos nominais, que simplesmente evitam pecados escandalosos, mas que sejamos cristãos piedosos que lutam contra as sutilezas ímpias do coração. É importantíssimo que nós prossigamos firmes e fiéis em nossa fé em Cristo Jesus. Quero dizer com isso, em outras palavras, que as nossas atitudes serão piedosas se o nosso coração for piedoso. E muitas vezes, irmãos, nós somos medíocres nas nossas porções, visto que quase sempre pedimos coisas ao invés de pedirmos transformação pessoal. Queremos as riquezas materiais
mas desprezamos os tesouros espirituais em nossas petições. Jesus nos ensinou, e está em Mateus 6, 19 a 21, que os maiores tesouros da nossa vida são os tesouros espirituais. Você já notou que você gasta muito tempo pedindo coisas, ao invés de pedir transformação para a sua vida, ao invés de pedir um coração mais próximo do Senhor, uma intimidade com o Senhor? Vejam vocês, Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Paulo também disse aos mesmos irmãos colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E por que eu estou citando tudo isso? Queridos, é que para Paulo, nossas obras devem ser feitas na presença de Deus. E em outras palavras, nós devemos ter anseios espirituais em tudo aquilo que nós fazemos. Seja no trabalhar, no ganhar dinheiro, no estudar, no crescer, nós deveríamos ter um foco espiritual. Nós não deveríamos apenas querer ingressar numa faculdade, por exemplo, e sermos bem-sucedidos e seguir uma carreira apenas para termos com que nos sustentar e abençoar a nossa família. Isso deve existir, isso é grandemente importante, mas para uma pessoa lavada pelo sangue de Cristo, alcançada pela graça de Deus, ela deveria ter, além dessas motivações importantes, ela deveria ter a motivação mais excelente, que é glorificar a Deus com aquela carreira que Deus depositou no coração dela e a está abençoando para que ela possa alcançar. Queridos, nossas obras devem ser feitas pensando em Deus, na presença de Deus. Paulo escreveu em Colossenses 3, de 22 a 24: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Meus amados, a marca do cristão piedoso é fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz isso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso ilustra muito bem o quão ainda precisamos lutar em nosso coração em busca de uma piedade verdadeira. Porque muitas vezes nós não fazemos as coisas visando a glória de Deus, mas sim visando a nossa própria glória. Isso não deveria imperar no coração de um cristão. Um coração genuinamente piedoso, ele está focado na glória de Deus. Inclusive, essa questão ela é refletida nos símbolos de fé de nossa igreja. A pergunta primeira, tanto do breve catecismo como do catecismo maior, é: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso me faz lembrar de um grande vulto do passado, nosso querido Jonathan Edwards. Em suas firmes resoluções, Jonathan Edwards empenhou-se por viver para a glória de Deus. E eu quero aqui
trazer uma citação dele. Abre aspas. Estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Lembra de ler estas resoluções uma vez por semana. Primeiro, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Vale muito a pena, querido, você cristão do presente, ler um pouco dos grandes homens de Deus do passado. Empenhar-se por conhecer a história de pessoas fascinantes como Jonathan Edwards. Foram homens muito piedosos e vale muito a pena você ler. Se todas as intenções do meu coração glorificam a Deus, isso promoverá que as obras que eu realizo também visem a sua glória. Jesus mostrou a importância disso em Mateus 5,16. Ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por sua vez, queridos, o apóstolo Paulo repreendeu a atitude oposta a essa em Romanos 2, verso 23 e 24, que eu passo a ler. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado no meio de vós, entre os gentios, por vossa causa. Queridos, o nosso anseio por Deus não deveria ser minguado, mas sim pleno e abundante, como expressa o Salmo 42, verso 1 e 2. Escute o anseio desse salmista. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Veja, quanta sede, quanto anseio pelo Senhor. O mesmo nós podemos ler também no Salmo 61, versículo 1, que diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O mesmo anseio nós podemos perceber no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Queridos, o fato de ansiarmos pouco pelo Senhor revela muita impiedade em nosso coração. Querido, outro grande nome do passado que vale muito a pena você ler, há um diário dele publicado, ou pelo menos partes de um diário dele publicado, que foi David Brainerd, missionário entre os índios norte-americanos. Em seus meses finais de vida, no leito de morte, aos 29 anos de idade, acometido de tuberculose, ele registrou em seu diário, em 27 de setembro de 1747. Vejam o que ele escreveu. Este foi um dia de muito consolo para a minha alma. Penso que acordei ao lado de Deus. Fui capacitado a levantar a minha alma a Deus no começo desta manhã, e embora meu corpo estivesse tão debilitado,
encontrei liberdade para elevar meu coração a Deus por mim mesmo e por outros crentes. Posteriormente, alegrei-me com a ideia de partir prontamente para o mundo invisível. Esse servo de Deus jovem, passando por dores terríveis, acometido de tuberculose, ele registra em seu diário quanta alegria ele sentiu de ter forças de manhã para buscar a Deus, e ele registra que sua alma está pronta para encontrar-se com o Senhor. Quantas vezes você acorda sedento por Deus? Com quem você conversa quando acorda? Houve uma época que os jovens cristãos costumavam deixar próximo às suas camas, às vezes embaixo do travesseiro, o seu exemplar da Bíblia. E aí quando acordavam de manhã, puxavam ali a Bíblia, abriam e liam. Eu sei que hoje estamos em tempos modernos e muitos fazem isso com o celular, puxam, teclam ali no capítulo da Bíblia, no texto bíblico, e vão ler em seu celular. Glória a Deus para quem age dessa maneira. Mas muitas vezes nós vamos logo conferir o que tem postado, o que foi, o que aconteceu. Às vezes vamos lá rapidinho, né, já para os grupos, bom dia, bom dia, bom dia. Nada de pecaminoso nisso, mas nós deveríamos estar com o coração, com a mente mais tomados pela palavra do que nós estamos na atualidade. Uma pergunta que é muito preciosa e que necessitamos fazer com regularidade é: que relevância Deus tem para mim? Isso que estou pensando ou fazendo glorifica a Deus? São perguntas que nós não podemos deixar de fazer. A grande arma contra a impiedade consiste em manter nosso pensamento em Deus e por meio de sua palavra revelada. Em tudo o que fizermos, devemos glorificar o seu santo nome e preencher nossas mentes com a sua santa palavra. Portanto, nada melhor para combater a impiedade que existe em nós do que nos voltarmos deleitosamente, insistentemente e sedentamente ao nosso Deus. É importante que uma de suas orações seja: Senhor, dê-me sempre muita sede de Ti, para que constantemente eu corra às fontes da água da vida e seja saciado pela Tua benevolência. São com essas palavras que eu quero encerrar o nosso estudo de hoje e já deixar aqui um convite para que você possa assistir os outros vídeos dessa série. Este é o 7º vídeo, mas nós teremos muitos outros ainda nesse belíssimo livro. Aproveito também para pedir orações, porque estou focado em preparar novas séries de estudo nesse período que estamos em isolamento, e alguns serão estreados aqui mesmo no nosso canal, antes mesmo de nós os pregarmos ali na igreja, que se o Senhor quiser, nós haveremos de brevemente nos reunirmos ali, porque é tão bom. Esses vídeos, essas mensagens nos ajudam muito, mas não substituem o ouvir a palavra na casa de Deus com alegria, com amor, com satisfação. Então, meus amados, que Deus os abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Obrigado, bendito Senhor, pela Tua imensa bondade e misericórdia, e suplico a Ti que use o estudo que foi ministrado para abençoar grandemente as famílias que o assistem. Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar as Escrituras hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo estudo.